75% dos profissionais de recrutamento relatam ter sido ghosted, esquecidos pelos candidatos no último ano, segundo o Indeed. E o desabafo corporativo de hoje é ghosting corporativo. Que situação, hein? Tá cheio de fantasminhas por aí, olha, vou te contar. 75% dos profissionais de recrutamento relatam ter sido ghosted, esquecidos pelos candidatos no último ano, segundo o Indeed. E 46% dos candidatos, após entrevista, afirmam ter sido ghosted pelas empresas, segundo o Career Builder. Gente, o que é isso? Uma via de mão dupla aí há anos acontecendo, mas agora está acelerado. O que é o ghosting corporativo? Conta aí, Isa, claro, você que é craque em recrutamento e seleção. Ghosting é quando alguém desaparece do processo, seja o recrutador ou o recrutado, o candidato. E no passado, isso era muito mais uma frente do recrutador, né? De não dar um retorno, não é nem que ele sumia. Era uma falta de retorno, nem positivo nem negativo, o que gera um estresse absurdo para o candidato. Inclusive, eu já fui ignorada assim dessa forma. Eu fui Todos fomos, né? E várias. E eu trouxe essa causa para mim, porque hoje eu tenho uma empresa que faz recrutamento e seleção, então eu trouxe essa causa de que nós não deixaremos ninguém no vácuo. Isso é um compromisso que a gente tem tanto com o nosso cliente, obviamente, mas principalmente com o candidato. Mas o candidato te deixa no vácuo? 75%? Ó, vou te dar alguns exemplos. Semana passada, eu tive um cliente que ele precisava de 3 pessoas para uma vaga. E eu mandei 10 candidatos para eles. 10 candidatos que passaram por um processo de triagem, teste de perfil comportamental, entrevista com psicóloga. Disseram que queriam, que estavam afim. A gente mandou mensagem com endereço, confirmando na véspera, com dicas. A gente dá dicas, dress code, o que estudar sobre a empresa, estudar sobre ele mesmo. Ou seja, mais mastigado que isso, impossível, né? Não, e a pessoa já passou por todas essas fases. E então, no final desse textinho que a gente manda, pergunta se ela vai realmente, pra gente confirmar. E todos os 10 confirmaram. Chegou na hora, quantos apareceram? 90% ghosted. 90%. Sumiram. Viraram fantasminhas camaradas. Viraram. Nem camaradas. Porque, gente, Não. eles dedicaram tempo pro processo e desistiram na fase final. Não, eu acho que o pior não é nem desistir. O pior é não comunicar a Claro. desistência, sabe? E sumir, porque aí a minha analista de recrutamento manda mensagem. Cadê você? Onde você tá? Ninguém responde mais. E eu acho que assim, falando claramente, isso é falta de educação. Tá? Porque se você confirmou a sua participação, né? Assim, é um desrespeito por quem está ali do outro lado, gigantesco. As coisas mudaram bastante. Na minha época, né, a gente queria, né, um emprego numa empresa e a gente era entrevistado, né, para ver se a gente estava de acordo com aquela empresa. Hoje em dia, né, são os candidatos que entrevistam a empresa para ver se aquela empresa atende às minhas necessidades. Lógico que assim, tem um lado bom disso, né? Mas os extremos nunca são bons, né? Quando falta consideração com o outro lado. Então, enquanto há tempos atrás eram os RHs ou as empresas, né, headhunters, empresas de recrutamento e seleção, que deixavam as pessoas no vácuo, eu acho que agora o outro lado está fazendo a mesma coisa e não é legal, né? É uma eu acredito que é uma resposta de que, assim, historicamente não dava resposta esse lá, por que eu vou ter que me preocupar? Mas aí a gente não está indo por um caminho legal, né? Eu acho que a gente tem que sempre ter essa consciência que tem um ser humano do outro lado, né, que está esperando essa resposta porque tem decisões a tomar na vida. Sim, com certeza. Né? E por mais que seja ruim, não é, Isa? Você que... Por mais que seja ruim a resposta, é melhor você receber um não do que você ficar sustentando uma esperança de que aquilo vai dar certo e aquela vaga já foi fechada. Tem já, gente o que negócio... nem entra em outro processo por acreditar que ainda está naquele por falta de resposta. Sim. Então, isso detona a reputação da empresa, que não dá feedback e some. E detona também a reputação dos candidatos, que também não dizem que vão e não vão, confirmam e nem desconfirmam, né? Então, acho que, de fato, essa relação precisa ser melhor equilibrada, reequilibrada de novo. Poxa, se eu tenho, de fato, interesse numa vaga e, de fato, a empresa tem interesse em mim, ambos têm que se entrevistar, ambos têm que ter a oportunidade de se conhecer e ver se dá matching. Agora,
falta de comunicação e é falta de respeito. Eu acho que é uma falta de respeito, com certeza, mas eu acho que a raiz disso é que as pessoas estão cada vez menos preparadas emocionalmente para discordar e confrontar. De dizer não. As pessoas têm dificuldade de dizer não. Excelente ponto. Né? E de falar a verdade, porque fica com medo de magoar ou fica com medo de estar fechando uma porta. Então, eu prefiro não dar não para essa vaga. E depois, se aparecer uma outra vaga, eu entro em contato de novo e dou uma desculpinha. Meu celular foi roubado, sei lá, traz algum ponto. Por quê? Porque fica com medo de frustrar e de fechar portas, sendo que, na verdade, isso é o contrário. Quanto mais lealdade, e a forma como você fala, depende muito da forma também. E aí que a você gente fala, volta. aí que você cria alianças fortes, né? Então, o brasileiro ele tem uma grande dificuldade de dizer não, uma grande dificuldade de falar a verdade. Eu tô lembrando agora, você Sem estava magoar. falando, eu tinha sócios que eles eram de Barcelona, né, catalães. Espanhóis. E aí a gente ia nas reuniões, né, e aí saia da reunião e eu falava assim, então esse projeto vai fechar. Eu falava, não sei. Não, ele falou que está interessado, né? Demorou para eles entenderem que no Brasil a gente fala o que é socialmente aceito, politicamente ali é o correto, mas não necessariamente aquilo que a gente está pensando. Por quê? Porque a gente não quer dar essa notícia ruim para o outro, não quer falar não para o outro, né? Então, então vou falar que eu vou pensar, mas na verdade não vai pensar, né? Sendo que na Europa, acho que nesse ponto eles são muito mais diretos, né? Falam, olha, não tem interesse, muito obrigado, né? E aí a gente volta para aquela questão, né? Nós somos especialmente uma cultura muito paternalista, no qual as pessoas ficaram infantilizadas. Sim. Então, assim, o mínimo que se espera de um profissional, de um adulto, é um posicionamento adulto. Sim é sim, não é não. Talvez é talvez. Sim. Agora, vou pensar e não vou pensar, não faz sentido. Vou te dar retorno e não dar retorno, não faz sentido. Vou e não vou. Inclusive, os profissionais de vendas, quando ele ouve do cliente, que já está acostumado, né? Ouve do cliente, vou pensar, vou avaliar, ele já tem não, como não. Né? E por que, né? Já não diz logo ali? É realmente cultural. E assim, né, o Ghost... Temos que mudar essa Ghost, ele não cultura. está só no processo de recrutamento e seleção, né? Ele dá nas próprias relações internas ainda, né? Então, assim... Cliente some também. Então, acontece Espero que fornecedor isso, né? soma menos, né? Então. Mas acho que em todas as relações da empresa, assim como as relações da vida, né? Nas relações de amizade também tem muito ghosting ultimamente, especialmente depois da pandemia, mas assim, nas relações de trabalho, né? Você depende daquela área, você precisa daquilo, a pessoa... vou te dar o prazo, não dá o prazo. Vou te entregar em tal data, não entrega e não justifica. Antecipadamente, de preferência, né? Então, acho que o ghosting é, infelizmente, algo que a gente está vivendo cada vez mais. Tanto é que é um tema que a gente tem crescido muito nas mídias, né? Então, assim, as pessoas têm desaparecido de todas as relações. Sim. Agora, pensando em marca empregadora, né, Isa, e você é especialista no tema, pensando em marca empregadora, estava até aqui levantando os dados, né, do Glassdoor, né? Acho que 65% dos candidatos que foram ghosted por uma empresa afirmam que compartilham sua experiência negativa com amigos e familiares, obviamente impactando a reputação dessa empresa. E assim, segundo o LinkedIn, as empresas que praticam ghosting e não dão retorno para os candidatos desaparecem, tem 2 vezes, 5 vezes mais probabilidade de serem mal avaliadas em plataformas de review. E cada vez mais, a gente sabe, né, daquela lista famosa que surgiu nos últimos tempos. Então, assim, cada vez mais isso vai prejudicar a reputação das empresas. E isso, na última empresa que eu trabalhava, existia o risco, no risco estratégico que a gente mensurava mensalmente, eu cuidava de clientes e colaboradores. A gente mensurava Reclame Aqui para clientes e Glassdoor para colaboradores, além de outros indicadores, mas era um indicador mensalmente acompanhado, porque isso impacta o valor da empresa. Sem dúvida. E, inclusive, assim, a gente tem automação para fazer, sabe? Pode utilizar, por exemplo, bem simples, no próprio LinkedIn. Lá, quando você abre uma vaga e você classifica uma candidatura inadequada, tem um e-mail automático que você configura para esse e-mail chegar. Eu estou falando de fase de triagem, eu nem estou falando da fase que já falou, foi numa entrevista, já avançou. Na fase inicial já tem automação.
E lá na nossa empresa, todos os processos, qualquer um que ele passe, seja um teste de perfil, um teste técnico, entrevista comigo, entrevista com o gestor, enfim, todos, após, o candidato recebe. Parabéns, você avançou mais uma fase. Ou não. Muito obrigada pela sua candidatura. É uma mensagem padrão, não é personalizada, tá? É padrão. Mas dá para personalizar, né? Só o nome, né? Não, sim, com Você o coloca- nome. é. Eu tô falando assim, que não que tem não dá pra um chegar no relato nível de de- porquê que no seu caso não foi sim, você sim, e isso, tal. não Mas você tem- coloca o nome, né? Você Coloca. programa para ter o nome da pessoa. programa o nome da empresa, no caso, porque eu terceirizo, programa a função que ela tava, né? E a gente até manda o link para ela lembrar qual é a vaga. Ó, que fofo que a gente é. Ó, muito fofo mesmo. Só que é padrão. Então, não vai ser num nível... Porque quando a gente chega, por exemplo... Eu tô com uma média de 150 vagas mês lá. Então, é impossível, porque para uma vaga, a gente fala, em média, com 30, 40 pessoas. Para uma, né? Pra gente fechar aquela uma. Porque tem que mandar para o cliente uma quantidade maior, enfim. Mas, imagina a gente ter que fazer relatórios de feedback para cada uma dessas pessoas. É humanamente possível. Mas temos automação para fazer isso. E alguns candidatos perguntam. Eles perguntam, por que eu não passei no processo? E a gente tem uma planilha de parecer, que a gente faz o parecer, né, a cada entrevista, e ele recebe o parecer dele. Então, Legal. se o ghosting impacta negativamente a marca da empresa, por analogia, quando você recebe um feedback de por que você não entrou, né, você vai olhar e falar assim, olha que diferença, né? Ninguém nem me responde se eu entrei ou não. Essa ainda, além de falar que não entrei, fala que não entrei por quê? Né? Então, assim, isso posiciona a marca de uma maneira diferente, porque essa pessoa ela vai comentar com amigos, com parentes, fala assim, olha que legal, eu não entrei na empresa tal, mas eles me falaram que eu não entrei por causa disso e daquilo. E eu né? monitorava justamente assim, qual é a experiência do candidato, independente se foi aprovado ou não, ou seja, a maioria não foi aprovada, certo? Para cada vaga, pelo menos 10. No caso, a gente tinha. Então, assim, eu tenho 9 reprovados para 1 aprovado. Mesmo assim, eu pesquisava os 10 como é que foi a experiência. Por quê? 78% dos candidatos afirmam que uma comunicação clara e frequente, e o claro pode ser, não tenho condições de te dar feedback individual, e eu já gerencio a expectativa. Não tenho condições de te dar feedback individual. Excelente. Mas gostaria de te informar que, infelizmente, para esta vaga, neste momento, não foi possível seguirmos. Eu administrei a expectativa, não tenho condições de te dar mais do que isso, mas eu estou te dando o necessário. Às vezes dá para dar fazer essa administração já logo no começo do processo. Mas eu já te dou logo avisando. um dado, tá? Fala assim, olha, não temos... Você vai participar desse processo, você vai ser avisado de cada etapa. Esse feedback não será individualizado até a etapa tal ou no processo inteiro. Então, se você já alinhou a expectativa lá atrás, ótimo. Comunicação transparente. Porque é isso, comunicação clara e frequente aumenta significativamente a percepção positiva da empresa, segundo o Talent Board. Mas deixa eu trazer um dado para vocês que eu tenho lá da empresa. É aproximadamente 10 a 12% as pessoas que perguntam por que não foram. Porque a gente manda a mensagem padrão, né? Então... Mas não é só 10 a 12% que gostariam de saber. Sim, mas que não esses tem... são os proativos, Esses né? são que os vão proativos atrás. que Esse eu querem vou pôr estrelinha entender. lá para o próximo processo. E isso acontece. Exatamente. E isso acontece. Já se diferencia, né? E aí a gente tem Você fala, lá é um mais banco maduro, né? Já está realmente interessado na carreira dele. Isso, exatamente. Aí a gente tem lá um banco de talentos que a gente faz as classificações. E aí a gente já coloca para quais vagas ele pode ser um potencial candidato no futuro. Excelente. A gente está muito preocupado com a imagem da marca das empresas. Só que cada pessoa é uma marca, né? Dependendo como a gente for olhar. Então, tem muito ghosting que acontece nas relações internas dentro das empresas. Né? Isso vai deteriorando a imagem que você tem daquele outro profissional. Sim, com certeza. Agora, quando é feito o contrário, aquela pessoa... Olha, eu não consigo te atender por causa disso, não sei o quê. Podemos conversar um dia tal. Você fala, uau, né? Que pessoa diferenciada. Ela me deu atenção. Porque eu acho que o ponto aqui é o seguinte, a gente acha que o contrário do amor, né, é o ódio, né? E o contrário do amor é a indiferença. Porque o amor é o interesse genuíno no bem do outro. Sim. O oposto disso é a indiferença. E o ghosting é essa indiferença. E como a gente evita essa indiferença? Né? Acho que vamos aqui, para a gente começar a fechar. Lá vem ela.
Como a gente evita o ghosting, né? Acho que uma coisa interessante que a gente já falou, satisfação, que eu falo, né, aquela frase, satisfação é igual a realidade menos expectativa. Se eu não vou ter condições de dar o feedback do porquê, mas eu acordo o que eu vou dar de feedback, com que frequência, e dou, ótimo. Super importante. Gerenciar a Gerenciamento de expectativa. expectativas. É um bom ponto. Que outros pontos, Isa e Beto, a gente pode ajudar quem está nos assistindo a evitar o ghosting dos dois lados? Acho que o candidato ter a consciência do que ele quer. Porque, às vezes, essa questão do ghosting, será que eu quero isso mesmo? Às vezes ele já está numa outra empresa e se candidatou, aí depois ele fica com medo, mas eu vou mudar pro certo e pelo duvidoso. Então, esse candidato precisa entender o que realmente ele quer. O que ele tem de talento, qual é o tripé dele que eu sempre falo, a importância do tripé, dele entender quais são as 3 áreas que, para ele, é inegociável ter dentro de uma vaga. Então, ele entender bem o tripé dele, entender onde ele quer chegar, e entender também quais valores que ele quer dentro de uma organização, que combinam com o dele. Né? Porque, por exemplo, tem pessoas que procuram emprego, tem pessoas que procuram uma profissão que se conecta com o propósito dele. Tem uma grande diferença nisso, né? Claro. Então, entender. Você está procurando só um emprego? Se você estiver procurando só um emprego, nem muda, ou então aceita o que tiver. Agora, se você está procurando uma missão, algo para fazer, algo diferente, deixar um legado, construir, crescer financeiramente também, aí você vai buscar com mais minuciosidade e responsabilidade. Então, candidato, se conheça, entenda o que você realmente quer antes de se candidatar em qualquer vaga. E nunca deixe ninguém no vácuo, por favor. Falando direto para a câmera, hein? É isso aí. Beto. Eu acho que é uma questão que a gente tem que olhar, que não é só em relação ao ghosting, tem impacto em várias outras áreas, que é da comunicação. Uma comunicação mais verdadeira, mais franca, mais sincera. Então, assim, se eu estou pensando uma coisa, eu falo aquilo de acordo com o que eu estou pensando. E não aquilo que é o socialmente aceito ali, né? Ficar preocupado em falar frases bonitas e não sei o quê, sendo que se na minha cabeça já está claro que é um não. Né? Então, isso vai facilitar não só a questão do respeito com o outro lado, mas a minha própria vida. Porque, assim, eu começo a colocar foco naquilo que realmente é importante e o resto já deixei claro que é não. Senão eu fico com tanta porta em aberto, é tanto pratinho para equilibrar que os pratinhos vão começar a sair. Então, isso se volta contra a própria pessoa. Quanto que mais são as latências, clarezas, né? Imagina, eu entrei num processo. Por algum motivo, eu não dei mais retorno, eu desapareci, eu evito atender a ligação do recrutador, etc. Gente, desculpa. Isso aqui vai dormir comigo. À noite, o meu inconsciente vai falar, ô Bia, o que você está fazendo? Então, assim, gente, resolve, seja adulto. deixar as pontas soltas é muito ruim. Fala o que tem que... ruim. Sim, é sim, não, é O não, que talvez você é não- talvez, mas seja talvez, em algum momento é sim ou não. Também o talvez tem tempo de vida. E olha, uma frase que me acompanha sempre. O que você não enfrenta hoje vira seu limite amanhã. Excelente. Então, se você não está enfrentando os seus problemas, ele vai te perseguir em algum momento. Com certeza. Se com não certeza. resolveu naquela hora, ele vem maior. E se não resolver, ele vai vir maior. Porque é assim. É igual o carro, né? O carro faz um barulho e depois ele pode virar uma pane. Então, estar atento a esses barulhos, resolver o barulho antes que o carro pare. Não, até porque, imagina, mas é que, né, eu falei com a recrutadora Isa. Amanhã vai ser o recrutador Beto. Gente, é o mesmo sistema. Está lá registrado no sistema de que essa pessoa sumiu. Amanhã tem uma vaga fenomenal, 2 vezes mais do que você ganha hoje. Você está fora. Você não foi Bia, respeitoso, quem faz você não se ghosting, comunicou, você não normalmente foi é quem mais se irrita quando é ghosted. Né? Então, assim, não dá pra gente ter uma postura quando a gente tá de um lado da mesa e ter uma postura diferente quando a gente tá do outro lado. Sim. Né? Eu acho que essa coerência de valores, de você ser quem você é, viver alinhado com aquilo que você acredita. E não se eu sou, no caso, o poder tá na minha mão, eu vou lá e vou pisar em cima da cabeça do outro. Porque amanhã vai vir outro pisar na minha cabeça, é isso. É como que a gente constrói as relações da nossa vida, né? Portanto,
vamos fechar dizendo que não seja fantasma. Não seja fantasminha, não suma de nenhum Ele processo. não é camarada. Não suma de nenhuma relação. O fantasminha não é camarada. Seja pessoa autêntica, verdadeira, fale sim quando é sim, não quando é não, talvez quando seja talvez. E claro, o talvez tem que virar sim ou não em algum momento, Talvez não é? só de prazo. É isso, prazo. Porque sempre tem que ter um ponto final. E teve nosso ponto final. Ah. Acabou. Desabafamos? Até a próxima? Desabafamos. Até. Até!